www.andrevinicius.com. Olá, tudo bem? Aqui quem fala é o professor, consultor e palestrante de vendas André Vinícius. Hoje eu tenho uma dica muito importante sobre entrevista de vendas. Esse processo que muitos vendedores ignoram. Esse processo, essa etapa da venda que é tão importante para que o vendedor possa extrair informações, para que o vendedor possa colher as informações necessárias com o objetivo de oferecer algo de valor para o nosso cliente. Às vezes o vendedor ele pula da abordagem e já tenta a negociação, já tenta o fechamento. É por isso que ele fracassa no processo de vendas. Eu poderia ficar horas falando sobre entrevista de vendas, abordando técnicas, abordando estratégias, contando alguns cases. Só que hoje eu quero falar sobre um assunto que é muito falado em treinamentos, em cursos, em palestras. Hoje eu quero falar sobre perguntas abertas e perguntas fechadas. Hoje eu quero falar sobre perguntas abertas e perguntas fechadas. As perguntas abertas são aquelas que o vendedor elabora, que o vendedor pergunta ao cliente e ela estimula o diálogo por parte do cliente. Muito utilizada para tratar com aqueles clientes que falam pouco, então nós fazemos uma pergunta adequada, uma pergunta aberta, e nós vamos estimular esse cliente a falar um pouco mais acerca daquilo que ele está buscando, acerca das necessidades dele. Por outro lado, nós temos as perguntas fechadas, que muitas vezes travam o diálogo. Claro que elas têm a sua importância no processo de vendas, quando nós queremos, por exemplo, reduzir o número de respostas que esse cliente tem para nos dar, nós utilizamos perguntas fechadas. Só que as perguntas fechadas, elas interrompem o diálogo e nós teremos que fazer muitas outras perguntas, e isso acaba se tornando uma espécie de interrogatório, isso acaba sendo enfadonho, sendo chato para o seu cliente, que às vezes vai ficar desagradado com aquele tipo de entrevista, com a maneira que você está conduzindo a entrevista de vendas. Para facilitar a sua compreensão, eu vou ilustrar aqui dois exemplos, dois diálogos em que o vendedor faz perguntas fechadas e depois um outro diálogo em que aquele vendedor, o mesmo vendedor, faz uma pergunta diferenciada, uma pergunta aberta. No primeiro diálogo, o vendedor diz assim, deseja um carro com um porta-malas grande? O cliente diz sim. O vendedor então faz mais uma pergunta. Você viaja muito? E o cliente diz não. Se o vendedor quisesse extrair mais informações desse cliente, ele teria que fazer uma série de perguntas fechadas, talvez dezenas de perguntas, e isso não seria bem aceito por parte do cliente. Vemos claramente que o vendedor ele colocou mal as informações, ele fez a pergunta de maneira inadequada. Ele poderia facilitar tudo fazendo talvez uma única pergunta. Agora, nós vamos para um segundo diálogo, onde o vendedor ele utiliza perguntas abertas. O vendedor diz o seguinte para o cliente: diga-me, quais são os principais diferenciais que você procura em um carro? Então o cliente diz o seguinte: eu gosto muito do porta-malas espaçoso, porque trabalho com produtos que preciso entregar aos clientes e isso facilita a minha vida. Se o carro for econômico na questão do combustível, também ajuda. Além disso, preciso de ar-condicionado e bancos confortáveis. Pronto! Com apenas uma pergunta, nós conseguimos entender a necessidade desse cliente. Então, quando nós comparamos o mesmo vendedor propondo perguntas, questões diferentes, no primeiro diálogo ele propõe perguntas fechadas e nós vemos que a conversa não sai do lugar. E no segundo diálogo nós vemos que esse vendedor, com apenas uma pergunta, ele consegue captar aquilo que o cliente quer. Nós entendemos que fazer perguntas abertas se torna muito mais produtivo. Espero que você possa aplicar isso já hoje nas suas vendas, nos seus negócios. Espero que você possa extrair as informações precisas do seu cliente. Espero que essa dica tenha sido útil para você. Por gentileza, compartilhe com seus amigos, colegas, clientes.
compartilhe nas redes sociais e conte sempre comigo. Um abraço, boas vendas e até logo! www.andrevinicius.com